Tão fofos, eles olham pra você, parece assim, sabe, aquele filme de terror, assim, que eles vão te atacar a qualquer momento, né? Na hora que eu chego na reunião, na porta da BH Trans, era simplesmente o seguinte: do lado de fora, algo em torno de 1.500 pirueiros, com as vans paradas, e no meio do caminho ali, o batalhão de choque da Polícia Militar, e eles estavam querendo fazer uma manifestação com carro de som e a PM não ia deixar. E eu cheguei para um policial militar e falei: eu preciso falar com o Coronel X. E ele disse: quem que você é? Aí foi a primeira vez que eu usei, eu até arrepio. Termo advogado? Eu até arrepio quando eu lembro disso. Foi a primeira vez que eu falei assim: meu nome é André Mansur, eu sou advogado, né? E ele chegou lá, na hora que ele chegou lá, ele chegou com mais 8 pessoas, né? Ele chegou com mais 8 pessoas. E eu fiquei assim, perplexo, né? Porque era praticamente meu primeiro dinheiro como advogado, eu tava muito feliz. Até O senhor se recorda como que foi seu primeiro cliente, como que conseguiu? Meu primeiro cliente foi um acidente, né? Assim, na verdade, não foi um acidente. Ele me procurou pela corretora de seguros, que eu sou corretor de seguros, inclusive, né? Falar um pouquinho do meu currículo aqui, pode? Pode. Desculpa, mas sou arrogante, não vai dar tempo. Eu sou formado em administração de empresa, né? Tô quase concluído o curso de ciências contábeis aí, mas tô com preguiça e tenho várias especializações, mas de qualquer maneira, o meu primeiro cliente, ele veio da minha corretora de seguros. Eu já tinha praticamente parado de trabalhar com seguros, porque eu percebi que não ia dar muito certo fazer duas coisas, mas um belo dia um cliente meu me perguntou se ele viu lá no escritório, eu tinha acabado de pegar a minha carteira da ordem, e o pessoal do escritório de seguros, né, tinha feito uma homenagem para mim, colocaram uma faixa, né, doutor André Mansur Brandão, foi uma coisa muito legal, sabe? E na hora que esse cliente meu foi lá para eu calcular um seguro DPVAT para ele olhou lá assim e falou assim: você é advogado? Eu falei: sou. E ele virou para mim e perguntou assim: você tira liminar? Aí eu mentalmente, rapidamente, tiro. Tiro. Né? Tiro, não sei. Posição. Né? Não sei, tiro. Não, tiro, claro que tiro. Né? Aí mentalmente você vai lá na área, né? Você vai nas tutelas de urgência, liminar, processando. Você não tem inteligência artificial naquela época, mas você tem inteligência normal, né? Então você começa a pensar, e aí você vira para ele e fala assim: mas vamos lá, qual que é o seu problema? E ele fala: o meu problema é o problema de milhares de motoristas, os pirueiros. Tá? E aí eu peguei o nosso querido DJ, Sujão, né? Aquele jornal assim, né? Inclusive tem jornal que na época você acabava de manusear. Eu gostava muito de pegar o jornal de domingo, não vou falar o nome. Bom, então esse cliente, ele me perguntou, ele foi lá procurar um DPVAT e me contou a controvérsia dos pirueiros. Comprei um diário oficial, né? Comprei na época Minas Gerais, né? Funcionava ali na Augusto de Lima, né? A imprensa oficial. Fui lá, comprei. E comecei a ver diversas ações de mandado de segurança sendo impetradas. Fui ao fórum, né? Folhei uma pasta desse processo e comecei a olhar. E aí eu vi ali uma oportunidade muito grande. Bom, eu consegui, né? Impetrei meu primeiro mandado de segurança como advogado. E eis que liminar concedida. Vai. Então, ainda pensei assim: olha só, essa é a tal da liminar. Essa, né? É a tal. É a tal da liminar de que tanto me falaram. Mas a partir dali, eu liguei para o meu cliente e falei assim: olha, a liminar está aqui, né? E ele chegou lá, na hora que ele chegou lá, ele chegou com mais 8 pessoas. Né? Ele chegou com mais 8 pessoas. E eu fiquei assim, perplexo, né? Porque era praticamente meu primeiro dinheiro como advogado, eu tava muito feliz. Até então, eu não sabia muito como começar. Então, aquilo que eu falo, vou me dirigir novamente aos jovens advogados. Muitas vezes, você não escolhe a área que você vai trabalhar. As pessoas perguntam: qual área que eu vou trabalhar? Muitas vezes, o cliente te escolhe. Então, a minha história escolheu que eu começasse trabalhando. Na hora que eu comecei a analisar, eram matérias de direito administrativo ligado ao transporte público municipal de passageiros. Ok? Bom, a partir dali, eu comecei a ver que num dia eu tinha ganhado, com 9 clientes, né, o que eu tinha entregue a liminar, e os 8 que vieram, eu tinha ganhado uma quantidade de dinheiro que eu nunca tinha visto no mesmo dia.
E eu virei para esse meu cliente da corretora de seguros e perguntei para ele, olha, tá aí o trabalho. Ele falou assim, olha, você não tem noção de quantos clientes vão te procurar. Eu falei, ótimo, né? Que venham todos. E nisso, de repente, me ligou uma pessoa, né? Com o apelido dele era QAP01. QAP01 era um apelido de rádio, porque ele tinha um rádio, eles se comunicavam através de rádio, e esse QAP01 era um cliente que hoje até é um cliente muito querido, eu sou padrinho de casamento dele, ele se chama Emerson, e ele me ligou dizendo o seguinte, você que é o advogado que está tirando liminar? E mais uma vez a resposta foi, sou eu, né? E a partir dali as coisas começaram a acontecer. Um belo dia, o Emerson, ele me ligou e falou, doutor André Mansur, eu queria que o senhor fosse para a porta, queria que o senhor viesse aqui agora para a nossa associação, que na época a associação, se não me falha a memória, ATA, Associação de Transporte Alternativo, e tinha a Copervans também, né, do meu falecido amigo Zé Profeta. E na hora que eu chego lá, eles perguntam para mim assim, você pode nos acompanhar a uma reunião na BH Trans? Eu falei, claro, né? Eu ainda estava com minha roupa de corretor de seguros ainda, aqueles ternos extremamente simples, que eu não tinha realmente dinheiro para comprar uma roupa de qualidade. Coloquei meu estagiário dentro do carro e fomos. Na hora que eu chego na reunião, na porta da BH Trans, era simplesmente o seguinte, do lado de fora, algo em torno de 1.500 pirueiros, com as vans paradas, e no meio do caminho ali, o batalhão de choque da Polícia Militar, e eles estavam querendo fazer uma manifestação com carro de som e a PM não ia deixar, né? E naquele exato momento ali, era a hora de você voltar, desaparecer, entendeu? E correr, e, sei lá, fazer divórcio, né? Dedicar à advocacia, ou você seguir em frente. As pessoas dizem que é porque eu não consegui dar ré no carro, porque tinha muita gente, mas o fato é que eu fui em frente. Bom, naquele momento ali, eu vi uma situação totalmente hostil, né? Polícia Militar, que eu tenho hoje diversos clientes numa organização, uma entidade, uma corporação que eu respeito pra caramba, Polícia Militar, abração aí para todos os nossos amigos da PM, a PM Mineira, né? Todas as PMs são maravilhosas, mas a PM Mineira é número 1. Mas naquele exato momento ali eu senti muito medo, né? A tropa de choque toda a postos, era uma questão muito midiática. E aquele monte de cachorro, né? Eu sempre gostei de cachorro, eu tenho 3 cachorros, mas meus cachorros são fofos. Os cachorros da PM, eles não são tão fofos, eles olham para você, parece assim, sabe, aquele filme de terror, assim, que eles vão te atacar a qualquer momento, né? E nisso eu cheguei e perguntei para o líder, né, dos peroeiros lá, o tal do QAP01, meu amigo Emerson, e ele me disse o seguinte, olha, nós queremos ligar o carro de som, e eles não querem autorizar. E nisso vieram as aulas, né, maravilhosas, minhas aulas da professora ministra Carmen Lúcia, do professor Mário Lúcio, professor Wilba, de Direito Constitucional da PUC, essa turma maravilhosa que eu tive a honra de conhecer e de ser aluno. Peraí, mas eles têm o direito de ligar o carro de som deles, porque a manifestação deles foi avisada nos exatos termos da Constituição Federal, uma manifestação avisada com um dia de antecedência, por que eles não podem? E nisso eu vi 2 pessoas, né, uma jornalista do SBT e o jornalista Carlos Viana, né, que inclusive hoje parece que é candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Um abraço, Carlos, que foi a primeira pessoa que me entrevistou. Eu cheguei perto da Cristine, uma menina do SBT, ela estava com uma câmera, e uma coisa que eu sempre percebi é o poder da imprensa. A câmera, ela te protege, né? Então o jornalista tem um trabalho fundamental, e naquele momento ali eu posso dizer que ele praticamente salvou e me impediu de levar uma surra, ou pelo menos várias mordidas. Eu cheguei para a menina que estava, para a Cristine, eu cheguei para a Cristine e disse, Cristine, quem é o comandante aqui da operação? Me indicou o coronel, que eu não vou falar o nome não, uma pessoa também muito legal. E eu cheguei para um policial militar e falei, eu preciso falar com o coronel X. E ele disse, quem que você é?
Aí foi a primeira vez que eu usei, eu até arrepio. O termo advogado? Eu até arrepio quando eu lembro disso. Foi a primeira vez que eu falei assim: meu nome é André Mansur, eu sou advogado. Ali, nossa, não vou chorar, pode ficar tranquilo, porque é muito emocionante para mim, é voltar 25 anos no tempo e nesse momento que eu falei advogado, eu percebi assim que o mundo meio que se abriu. Nisso, as câmeras de TV que estavam ali, né, parece música do Legião Urbana, né, as câmeras de TV filmaram, começaram a vir atrás e nisso eu senti que naquele momento ali, abaixo de Deus eu estava protegido e os meus protetores eram os jornalistas, as câmeras de TV ali. Nisso, o policial militar passa pelo cordão dos cachorros, né? Desculpa, pelo cordão da polícia militar, mas no meu subconsciente eu gravo os cachorros, porque os cachorros eram muito ferozes. E daí a pouco volta o policial e me chama: vem cá. Eu lembro que ele foi até bastante ríspido: advogado, vem cá. E eu assim, né, aquela palavra tava entrando na minha mente: advogado, entendeu? Nunca tinha sido chamado até então de advogado. E nisso passamos pelo cordão, né, dei um oi pros cachorrinhos, né, chegamos lá: coronel, meu nome é André Mansur, eu sou advogado, eu queria saber o motivo pelo que meus clientes não podem ligar o carro de som. Aí o coronel pegou e entregou um papel assim: tá aqui. E nisso, né, aí que eu digo que é a mão de Deus. Naquele exato momento, né, eu comecei a ler, e mentalmente pensando: eles não vão fazer nada comigo com esse monte de câmera apontado para mim. E de repente eu bato o olho assim, falo: coronel, nós temos um problema. Essa ordem judicial que proíbe os meus clientes de fazer a manifestação hoje aqui, ela é de setembro. Ela não se aplica a essa data de hoje. Na verdade, o senhor está com uma ordem vencida. Aí ele pega muito nervoso não assim no sentido de ele foi extremamente educado, mas ele: peraí, deu aqui, olhou assim, eu coloquei a data aqui, olha, a data aqui, o evento de setembro, é uma bagunça que tinha acontecido na Avenida Afonso Pena. Falei: eu queria que o senhor ligasse para o jurídico e que o senhor confirmasse, porque eu acho que eles têm o direito deles. Eu não acredito que o senhor, o coronel da Polícia Militar, vai sonegar o direito constitucional deles. E isso já, as câmeras já me pegando ali. Aí nisso, ele pega e fala assim, ele liga, vai lá no fundo, meio que nervosamente, e liga para alguém e fala assim: de fato, essa ordem não se aplica. E nisso eu pedi licença a ele, fui lá e virei para um outro líder do movimento deles lá e disse: olha, vocês podem ligar o carro de som. E eles ligaram o carro de som. Daí a meia hora já tinha chegado um fax e já tinha outra ordem judicial proibindo aquela manifestação ali. Mas naqueles 30 minutos que eles conseguiram falar, aquilo ali foi uma espécie de libertação para eles e para mim. Bom, eu não tinha nem cartão de visita de advogado. Eu tinha levado um bolo de cartão da minha corretora de seguros, que na verdade era um cartão com meu nome, entendeu? O meu nome e o telefone do escritório, que era a salinha que eu tinha lá no prédio. Só sei que no dia seguinte, né, o meu estagiário saiu distribuindo os cartões, né? Na hora que eu vi, ele estava lá no meio da multidão, lá distribuindo vários cartões, e no dia seguinte foi uma coisa indescritível, né? Deu fila em volta do meu prédio, que ocupa um longo quarteirão no bairro Santo Agostinho. Então, respondendo a tua pergunta de forma muito longa, este foi meu primeiro cliente. Tá bom para você? Tá ótimo para mim.